Cara, eu vou chamar agora um cara que ele é um ser notável, ele tá lá no ser notável Método Sirius e ele se encontrou em Portugal. Na verdade, já ama Portugal há muito tempo. E eu, né, a gente conversando, né, no bate-papo e tudo lá no nosso grupo, eu percebi o grande amor que ele tinha por Portugal. Eu falei, cara, por que você não faz um canal sobre Portugal, fala sobre esse assunto? Até porque hoje tem uma quantidade enorme de brasileiros que querem qualidade de vida e buscam morar em outro país, e uma dessas opções é Portugal. Não sei se você já foi a Portugal, mas Portugal é um lugar maravilhoso, eu gosto muito de ir lá. E uma das melhores viagens que eu já fiz foi para lá, né? E se você gosta de comer, por exemplo, eu gosto muito de comer, e lá tem coisas maravilhosas. Você dá um ovo, cara, você dá um ovo e um saco de açúcar para um português. Você vê o que o cara faz com um ovo e um saco de açúcar. O cara faz doces maravilhosos. E eu vou chamar esse cidadão, que também é cidadão português, cidadão brasileiro, e ele ama a terrinha e ele tem muito a nos falar, principalmente em relação a você que quer trabalhar em Portugal, quer morar em Portugal. Como é que se faz isso? Como é que é isso, cara? E aí, Humberto, tudo bom? Tudo e você, muito bom dia. Tá escuro aí ainda, né? Tá, aqui tá de noite, cara. Ó, vou dizer o seguinte: quando começar a amanhecer ali, o sol começar a despontar, se você ainda estiver falando, eu falei, ô, Humberto, peraí, plantão, plantão pra gente ver o nascimento do sol aqui. Mas, mas, Vai entrar oi. com pá, 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 para, pá, pá. É, um plantão, um plantão. Como é que eu faço, cara? Como é que eu faço pra morar em Portugal e por que que é legal morar em Portugal? Porque o time Olha lá é bom? só. Porque a seleção portuguesa é legal, é isso? Quase, quase. Mas assim, É. primeiro, obrigado pelo convite, né? O Bruno estava fazendo uma introdução, é exatamente isso. A gente acaba descobrindo com a ajuda dos amigos, e o Bruno é um grande amigo. O Bruno é um leitor de pessoas. Acho que, na verdade, é um leitor de corações, porque Opa! ele mescla lá, quem lê mais pessoas é o Ricardo Ventura, né? As expressões, e o Bruno já vai direto ao coração. Por isso tem esse coraçãozinho aí. Ele vai direto. É... Quando ele fala, é porque ele prestou atenção nas pessoas. Isso eu não estou dizendo só por mim, não. Já teve outras pessoas lá, o Daniel, outras pessoas que falaram assim, o Bruno ficou me olhando, daqui a pouco ele sentou do meu lado e falou, pim! E aquilo dá um clique nas pessoas. Então, tem coisas que, como dizia um ex-chefe meu, né, um ex-diretor meu, tem coisas que estão caindo de maduro e a gente, às vezes, precisa de alguém para ser o impulsionador aí, né? A gente diz que, eu digo que ninguém é responsável por ninguém, mas às vezes a gente ajuda a acelerar, né, ou a provocar as coisas. Então, Então, ó, é, eu vou fazer o diga. seguinte, Humberto. Você tá aí com o chat da galera aí? Uhum, tô Então, vendo aqui. pessoal, vocês que têm dúvidas sobre Portugal, vocês podem mandar a pergunta que vocês quiserem. O Humberto tá com a cara no chat ali vendo vocês e ele vai começar a falar. Humberto, fala, toca daí, que eu vou ficar ouvindo você por aqui, mas eu vou estar ali fazendo meu café, cara. Você já tá com o seu. Ah, ele também tem, ó. Ele também tem, olha aí. O nosso copinho aí, ó. Legal. Pois, pois manda daí, Humberto, vai lá. Então, vamos lá. Você que se interessa pelo país, Portugal, né? Portugal tem a facilidade, obviamente, da língua. E, assim, muita gente já me perguntou assim, como ir para lá e trabalhar, como ir para lá viver, como ir para lá até turistar, que sempre posto quando comecei aí há mais de 10 anos, né, para lá. Então, eu digo assim, tem dois caminhos. Pode ter mais do que dois? Pode, mas um é base, os dois são básicos. Ou você se planeja, né? E antecipa o que você vai precisar fazer, quer seja para trabalhar, para morar, para viver, ou você mete a cara. Então, eu vou procurar falar nesses dois, né? Nesses dois caminhos para você, certo? E como é que pode ser contratado, como é que pode viver, etc. E não falo sozinho, né? Falo também de carteirinha, porque eu pesquisei, né? Tem gente boa aí que já está morando lá, tem um Wilson, que virou um amigo, me respondeu algumas perguntas.
tem um diretor comercial, tem uma pessoa que eu encontrei no grupo, um grupo de Facebook, e ela se dispôs a dizer a experiência dela, brasileiros que foram para lá. Então, teve brasileiros que foram com a nacionalidade, eu tenho, que sou descendente de português, e tem gente que não é descendente e que está indo, tá? Agora, Portugal, para você ter uma ideia, primeira coisa, é um país de 10 milhões de habitantes. Isso quer dizer que não tem negócio? Não. Se você pegar uma cidade como São Paulo, por exemplo, tem isso aí, né? Um município, 12 milhões de habitantes. Então, imagina que é um país do tamanho de uma capital, uma das maiores capitais do mundo, e 12 milhões não é pouca gente, não. E Portugal é muito além de Lisboa e Porto, que são cidades excelentes, onde realmente está concentrada a maior atividade em Portugal, mas tem muita coisa para o sul, para o norte. Eu mesmo tenho, né, o que se chama lá de uma moradia, né, o meu endereço de morada é no norte de Portugal, perto de uma cidade chamada Viseu. E por que eu escolhi, daqui a pouco a gente fala, né, e cada um vai ter a sua escolha. Só para você ter ideia, Lisboa e Porto, Lisboa tem 500 mil habitantes e Porto perto de 200 mil. Humberto, você deve estar errado, você está lendo coisa aí que o Google te mentiu. Não, esse é o município, né? É a unidade, a freguesia, lá tem distrito, concelho e freguesia, tem uma divisão geográfica um pouco diferente do que a gente tem no Brasil, mas é fácil de entender. Só que Lisboa, município, cidade, tem 500 mil. A grande Lisboa, como você tem aí, se você morar numa cidade maior, uma capital no Brasil, você alarga, né, a grande Belo Horizonte, a grande São Paulo, a grande Rio de Janeiro, a grande Florianópolis, assim vai. Quando você estica o pé em Lisboa, os municípios que agregam a grande Lisboa, a região metropolitana de Lisboa, você encontra 3 milhões de habitantes. No Porto, a mesma coisa, cerca de 2 milhões de habitantes. Ou seja, essas duas regiões concentram metade da população. Então, é óbvio, se não for óbvio para você, eu já te falo, que aí é onde circula mais negócios, né? O próprio turismo, mas não é só aí. Tá? Então, é importante ter cabeça aberta. Isso é geográfico, só para você situar. Dá para ir sem visto nenhum? Dá. Qual é o visto nenhum que eu digo? Quando você é cidadão brasileiro, você não precisa de visto. Você simplesmente pode entrar como turista, desde que tenha o passaporte, obviamente, né? Pelo menos o passaporte. Leva um documento de identidade, um RG também, que é sempre bom. E você tem 3 meses como turista para ficar lá. E, se não for convidado a voltar, você até pode esticar isso. Só que são 90 dias que é carimbado lá, né? Se for um passaporte eletrônico, que o governo português entende que você foi para lá. Se você entrar por outro país, tem que comunicar a Portugal que você foi primeiro para a Espanha e depois para Portugal, tem que fazer esse comunicado. Aí eu perguntei para esses universitários, para esses meus amigos, assim, como é que você vai trabalhar lá? A gente está falando de trabalho, né? E aí um deles falou assim, ó, tudo depende, de vez em quando eu vou dar uma lidinha aqui, não vai ser um negócio cansativo, mas vou interpretar o que ele falou. Tudo depende da sua formação que você pretende fazer. Tem gente que tem uma formação universitária ou de trabalho, né? Eu, por exemplo, sou advogado, mas não exerço. Se eu quisesse ir para lá advogar, apesar de ter acordo de reciprocidade, eu precisaria fazer equivalência do meu diploma. No caso da Ordem dos Advogados, ser apresentado por um advogado lá, tirar o número da ordem lá sem ter que fazer exame de novo e pagar as taxas para a Ordem de Advogados de Portugal, certo? Por exemplo, né? Se você tem um amigo, por exemplo, que é design não tem essa exigência e nem tem que fazer essa equivalência lá. Normalmente não tem, a menos que seja por um concurso público em Portugal, que é outra história, né? Então, o principal lá é fazer contatos. Pô, Humberto, mas eu nunca fui para lá. Então, você vai ter que começar a se planejar, por isso que eu digo, tenho 2 jeitos. Você meteu a cara ou se você se planejou. Buscar empresas e procurar. Sabe onde você pode procurar? Tem vários sites, tanto de emprego quanto sites de oportunidades de negócio. Eu, basicamente, consulto vários, depois a gente pode até colocar uma relação.
Mas um deles que todo mundo conhece e usa, provavelmente usa pouco, é o LinkedIn. Se você fizer uma pesquisa de vagas, de oportunidades em Portugal, você pode escolher até no nível de cidade. Humberto, mas se não for em Lisboa e se não for no Porto, aonde? Então, já vou te dizer, pesquisa cidades de pelo menos 25 mil habitantes para cima, 50 mil habitantes para cima. Por que isso? Onde é que você está lá? Estou numa cidade de 14 mil, 15 mil. Então, você fala uma coisa e faz outra, não. Foi escolha minha, porque tem parentes para a gente ter um apoio, né? Porque eu não fico direto ainda. Meu projeto é estar por lá, ficar lá. Hoje eu estou aqui no Brasil e volto ainda várias vezes esse ano. É ficar lá daqui 4 anos. Esse é o meu projeto. 4 anos. Meu projeto um pouco mais ousado é em 3 e um super ousado é em 2 de mudar. E a gente vai, por isso que eu digo, eu gosto de planejar. Tem gente que tem um plano na cabeça e toca em frente, zero de problema. Dá para abrir empresa? Dá para uma série de coisas, mas principalmente o seguinte: quando você vai a Portugal com a intenção de ficar, você tem que providenciar o que seria o nosso CPF, lá ele chama NIF, número de identificação fiscal, um atestado de residência, um comprovativo de residência, né? E uma conta em banco se você for empreender ou for fazer outras coisas. Pelo menos esse é o básico. Então, antes de eu falar exatamente a parte burocrática, é assim: Humberto, eu quero ir para lá, ou me planejando, ou, como você falou, na cara e na coragem, e já ficar por lá. É possível? É possível. Tem gente que faz isso. Muita gente que faz isso. Inclusive com o visto de turista, depois procura. O pessoal fala legalizar, mas eu diria se colocar na situação de uma pessoa que tenha visto, que tenha direito de permanecer no país sem ser convidada a se retirar, vamos dizer assim. Certo? Mas eu, se tivesse condição, se você tiver condição, aproveita 3 meses de turismo e se planeja e vai a Portugal passar um mês, passar 2 meses ou 3. É muito tempo? É muito tempo. Pode atrapalhar a tua vida aqui? Então, por isso que eu digo, cada um na sua medida. Vai conhecer, mas não com olhar de turista, com olhar de entender o que as pessoas falam, como é que elas se comportam, se elas gostam de falar bom dia, boa tarde, boa noite, e eles gostam que sejam tratados assim. Quando eu digo eles, é o povo português, ele é generoso. Tem gente que diz que é mal-humorado, eu não considero. Eu considero que eles são assertivos, eles gostam de falar e entender exatamente o que você está falando. Se você não se expressar bem, você aperta a tua tecla SAP e fala com outras palavras o que você quer dizer. Ah, mas não é português, tudo em qualquer lugar, língua portuguesa? Nem sempre. Né? As expressões que a gente usa e o jeito de falar, né? A gente fala com as vogais mais abertas, eles com as vogais mais fechadas, mas a gente se entende, né? Até porque a nossa língua descende da língua portuguesa oficial. Então, voltando, vai para lá, faça um test drive. Humberto, você está maluco, eu não tenho dinheiro nem para... Então, espera, gente. Faz um planejamento, espera, faz 2. Eu tenho um projeto, já estou indo há muito tempo, indo e voltando, tenho ido 4 vezes ao ano. Esse ano fui já 2, e agora a terceira, não vai ter terceira e quarta. A terceira vai ser um período mais esticado, porque eu já fiz negócio, já fiz os treinamentos, as formações lá. Então, eu tenho a oportunidade de ficar mais tempo, e aí mudei a minha estratégia no meio do caminho. A estratégia está feita, eu mudei o meu plano, certo? Então, é tão prático quanto isso, não precisa fazer altos cálculos. É assim: onde é que você está? No Brasil. Onde você quer chegar? Portugal. Para quê? Qual é a sua intenção? É estudar? É trabalhar? Então, se planeja. Não dá para ir agora e passar um mês. Vai daqui 2 anos e economiza um pouquinho do que você ganha, faz uma poupança. Ah, Humberto, mas eu quero ir, meter a cara e ficar. Ok, tem caminhos. Mas se você não tirar o tal do CPF, o atestado de residência, e, eventualmente, uma conta em banco, se for para a finalidade de empreender, de ter um negócio próprio, você não vai conseguir. Você vai ficar no mundo que não é oficial. Você não vai estar existindo para o país. Então, preocupe-se em ir e existir. Humberto, como é que eu vou ter atestado de residência se eu não tenho casa? Até se você ficar em alojamento, é possível.
tá? Porque você vai numa tal de junta de freguesia, que seria uma parte da, que a gente conhece no Brasil de prefeitura, lá você tem funções diferentes. Você tem a Câmara, que é considerada algumas funções lá que a gente encontra na prefeitura, você tem a junta de freguesia, você tem as finanças, que é a CEF, você tem outros órgãos que podem te ajudar. Se você está morando num lugar que não é seu ainda, nem alugado, nem você comprou, é possível também ter um atestado de residência. Você vai numa junta de freguesia e precisa levar um documento assinado por 2 portugueses. Por isso que, português de lá, daquele local, daquela freguesia. Isso que se você for antes, você já vai, já imagina, você acabou de chegar no país e já fala assim, ô, seu Humberto, só pode assinar aqui para mim? Eu nem te conheço. Se coloca no lugar lá do cidadão português. Apesar de todos gostarem de qualquer nacionalidade, eles não gostam só de brasileiros, gostam de pessoas, porque a população está envelhecendo, está ficando mais idosa, e muitos jovens foram para outros países, porque o salário mínimo lá, que ronda os 600 euros, menos, né, 580 e pouco, se a gente fizer uma conta, é R$ 2.400 hoje, né? O salário mínimo lá é um dos mais baixos da Europa. Então, muitos jovens vão trabalhar em outros países, como fizeram os decassegues, né, os descendentes de japoneses aqui no Brasil, para juntar dinheiro, e muitos querem voltar. Alguns ficam em outros países da Europa, mas muitos querem voltar para a sua terra, juntando dinheiro, né, vivendo de uma forma simples nesses outros países, porque apesar dos outros países terem salário mínimo maior, o custo de vida também é maior, certo? Mas isso também ajudou com que a população residente e que trabalha no país diminuísse. Então, você sempre ouve notícias que o país está investindo e atraindo pessoas. Sim, eles querem pessoas, querem só brasileiros, não, querem pessoas que ajudem o país a progredir e manter gente trabalhando em economia ativa. Só em Lisboa e só no Porto, não. Então, voltando, onde? Basicamente, tá, vou te falar de cidades habitantes para não ficar falando de todas aqui que eu falei a partir de 50 mil habitantes. Mas lá, você tem Lisboa, você tem Porto, você tem no norte, você tem Braga, você tem Viana do Castelo, você tem Viseu, que é onde eu estou perto, inclusive muitos portugueses até dizem, eu por acaso já estive em Viseu, mas não conheço bem. Então, é como aqui no Brasil, por acaso eu sou de São Paulo e nunca estive em Campo Grande ou em Campinas, né? Assim vai. Você tem Coimbra, que está no centro do país, praticamente centro geográfico. Para baixo de Coimbra, em direção a Lisboa, você tem Leiria, você tem a própria Lisboa. Para baixo, você tem Setúbal, que eu ainda não conheci, nessa próxima ainda eu quero conhecer em profundidade Setúbal. E você tem o sul do país, o Algarve, com belas praias, clima mais quente, tá? Então, preocupe-se com isso. Até se você, dependendo da época do ano que você for, por exemplo, se você vai no inverno, a atividade em Portugal, a atividade de trabalho, diminui, como em qualquer lugar que esfria, certo? Então, você vai lá, tem muitas oportunidades no inverno, não, tem uns 30% a menos do que teria no verão. E lembra, o que é inverno lá, quando é inverno lá, aqui é verão, então você inverte. Né? Talvez é por isso que eu ainda não fiquei, né? Que quando é quente eu estou aqui, quando é quente lá eu estou lá. Não, mas eu tenho ido muitas vezes no inverno e é frio, ainda mais que eu fico no norte de Portugal. Agora, é frio como a Alemanha? Não. Dá para suportar? Dá, mas é diferente do Brasil. É mais frio, em muitos lugares é mais úmido. Tem uma vegetação exuberante e uma vegetação rica em Portugal. Tanto que vocês devem ter visto ou ouvido que o ano passado sempre há incêndios florestais, como tem nos Estados Unidos também, né? Então não adianta só falar de Portugal, mas realmente foi catastrófico. Teve um lugar específico lá, Pedrógão, que teve uma verdadeira tragédia em termos de incêndio, mas justamente também porque no verão, no tempo seco, é mais propício a incêndio. Nos tempos que não há incêndio, que não está tão quente, você, com a vegetação, você tem mais o quê? Mais umidade. Então, umidade e frio, você imagina que o frio é de lascar, certo? Então, vamos lá. Estou tocando aqui. Não sei se o Bruno quer me interromper ou fazer o seu à parte, mas vamos lá.
Pode ir falando aí, Humberto. Vai seguindo, cara. Vamos lá, eu fiz um apanhado aqui para vocês. Dá para abrir empresa? Dá. Com o tal do NIF, que é depois da residência, você se habilita no teu CPF de lá, você pode abrir o que seria aqui uma limitada, uma Eireli no Brasil. Tem, eu não vou dizer aqui todos os tipos de empresa, mas tem. Mas tem um jeito de trabalhar e você poder fazer contrato de trabalho, você não tem uma carteira de trabalho, mas você tem os contratos de trabalho, que se você entrou lá como turista, por exemplo, quer fazer, você providenciou esses documentos básicos, você vai na Secretaria das Finanças, de novo, e você providencia o que seria uma MEI, que é uma microempresa individual. Tá? Lá tem um sistema empresa normal, mas você na SEC, você vai pedir uma atividade. Então, você vai ver dentro das atividades de trabalho, por exemplo, eu sou advogado, mas meu negócio é fazer treinamento, e lá chama-se formação. Acho muito legal esse nome de formação, né? E tem até esse diretor comercial que eu me relaciono lá, já prestei serviço para eles, que ele diz aqui na empresa a gente chama de formar para ação, né? O significado das palavras. É isso mesmo, né? Então, se você quer fazer treinamento, por exemplo, você vai lá procurar na atividade em Portugal, quais as atividades que eu posso me encaixar? Por exemplo, formador, né? Aí, formador tem uma necessidade específica. Mas comércio, prestador de serviço de uma forma geral, é como se você tivesse uma microempresa individual, só que o limite é 10 mil euros por ano. Aqui, como no Brasil, também a MEI tem 10 mil euros por ano lá. Aqui também você tem um limite que é 80 mil reais por ano. Certo? Humberto, mas 10 mil euros não vai dar nem para o começo, né? Não vai dar menos de 1.000 euros. Você falou que o salário mínimo é 600, é verdade. Depende de como é que você vai viver. Você está vivendo em alojamento, você está sozinho, você está com família, a família está trabalhando. Mas vamos dizer que você vai nesse test drive de 3 meses, tá? Ou você não vai abrir empresa diretamente, porque a empresa tem outros custos, tem contador, tem um custo maior. Esse abrir uma atividade lá é muito fácil para a pessoa física emitir recibo, tá? O pessoal fala até em recibos verdes, que agora não fique sempre nesse negócio do recibo verde lá, que é um jeito de você começar, testar, né? Você não precisa pagar uma taxa lá inicialmente por um ano, mas depois já vai precisar, então é um jeito de você fazer um test drive, tá? Se um ano você faturar até 10 mil euros, você está dentro, né? E não paga o IVA, que é o imposto sobre valor agregado, é o que seria o imposto sobre a nota, né? E toca a sua vida sem grandes problemas, tá? Muito bom. Então Humberto, vamos vendo Humberto, aqui no chat. O que nós é, temos aqui no chat? Acho que vai vendo aí o que o pessoal tem no chat. Eu vou mostrar aqui imagens ao vivo de Florianópolis, já estava mostrando aí. Nesse momento, 6 horas e 29 minutos. E tá aí, cara, o sol já tá vindo de novo. A gente viu ele indo embora e já já ele tá aparecendo aí. Quando apareceu, Humberto, a gente entra ao vivo aqui de novo, aqui diretamente de Florianópolis. Sim, senhor. O senhor fala, Humberto, fica quieto que eu quero falar e mostrar o sol. O sol é mais importante do que você. E o Não, sol, aliás, assim. não, e é mesmo. E Olha lá. o sol é muito Olha mais só, importante do que coisa todos louca. nós, hein, cara? Vamos Que coisa prestigiar o sol. louca. Mas vai seguindo aí, Humberto. Agora, detalhe, já tem gente até vendo aqui, já tem gente aqui que falou de Lisboa, que bom dia, desde Lisboa, Portugal, bonito ver que a Super 9 continua, estão falando do meu país. Muito É bom, isso muito mesmo, bom. RPCando, aê, depois você me manda lá uma mensagem para mim que eu quero te conhecer quando for a Lisboa. RPC aí, RPCando. Adriano, estou de folga assistindo pessoas trabalhando. Desculpe a piada, mas não perdi a oportunidade. Devo abrir minha empresa. Devo abrir minha primeira unidade fora do Brasil. Penso em Portugal. Se você está falando de franquia, pense sim. Só tira a raiz quadrada. É o seguinte, eu estive fazendo um trabalho agora para franquias. E em Portugal, agora, até na semana do 12 de maio, acho que é 10, 11, 12, vai ter a Feira de Franquias e Empreendedorismo em Lisboa. Eu participei o ano passado e esse ano eu fui de novo, em março, só que ela foi adiada. Eu não desmarquei minha viagem, então não pude participar agora no voo. Quem está lá agora
é minha esposa, que ela também merece dar uma passeada. Estou aqui com o filho, com o cachorro e o cachorro da prima também. Então, estou aqui segurando as pontas e participando da Super Live. Não basta ser pai, tem que participar. Participar de tudo. Concordo com as sugestões vindas para Portugal. É verdade que, se entendermos bem o português do Brasil, somos gente simpática. Abraço desde Lisboa, Rui. É o RP Sand, é o Rui. Muito bem, Rui, é isso mesmo. E olha que eu estou indo já há uns 10 anos e cada vez eu descubro como me expressar melhor para o português nato entender. Porque eu sou nacional, ou seja, tenho uma certidão de nascimento português, quando você tem a nacionalidade, e para mim é uma honra ter as duas nacionalidades e ter nascido de novo o ano passado em Portugal. Eu nasci de novo com 58 anos, esse ano 59, 59 o ano das lendas, né? 1959 com 59, o ano que vem 60 anos, e eu serei um idoso no Brasil. Em Portugal, se não me engano, são 65 anos. Então, vocês me respeitem, cabelinhos brancos e duros. Eu me sinto só no DNA, só na data de nascimento antigo. O espírito ainda está forte. Bela iniciativa, tá. Como não tem pergunta direta, então eu sigo aqui o barco com as perguntas que eu fiz e fui me informar. Tá? Ok. Quanto se ganha? Isso é relativo. Olha lá. De novo, o Wilson me falou. Salário mínimo, 580 euros, 580 euros. A média, para quem tem informação, é 1.000 euros, mas eu já vi gente ganhando mais. Isso nós estamos falando do quê? De emprego formal ou mesmo de contrato de trabalho. Se você quer trabalhar, você precisa ser empregado? Não, você pode empreender, você pode ter o seu negócio. É fácil empreender? Não é fácil, mas é fácil ser empregado? Não. Se tiver tudo com amor, como o Bruno fala, aí se torna fácil. Sabe por que é fácil? Porque dá prazer. Então, vocês acham que eu acordei mal-humorado para falar de Portugal hoje? Acordei às 4, já fui olhar lá os cachorrinhos, fui tomar aquele banho, fazer a banho enquanto o Bruno estava aí com sua barba crescendo, né? Já começou a falar que 6 horas da manhã, 5 horas, coisa difícil. Eu falei, putz, a coisa é difícil para ele às 5 horas da manhã, eu vou entrar lá, a minha audiência não vai ouvir nada do que eu falo. Humberto, é difícil porque, cara, eu tô desde as 13 horas aqui acordado. Você não, você chegou lá, deu 10 horas, aí você deu aquela dormida gostosa e tal, né? Aí acorda tranquilão, né, pô? Agora vai, desde as 13 horas pra você ver. Olha, eu trabalhei como empregado mesmo na área financeira durante 30 anos e dizia um dono de uma instituição financeira que, assim, ele fala, quando você falava um negócio dele, ele falava assim, a vida é dura. É isso aí, a vida é dura. Você é o dono da Super Live, nós somos os seus sócios, mas você é o sócio principal, tem que segurar as pontas aí, meu filho. Tem Não, que segurar. deixa Você é o dono, comigo. você é o síndico. Isso aí. Mas é uma boa causa, né, Bruno? Acho que assim, está fazendo história e quando a gente faz com amor, como disse você, putz, a gente vai embora. Então, assim, eu sei de tudo de Portugal, não sei, ainda bem, né? Estou fazendo um treinamento esses dias de andragogia, né? Como é que o adulto aprende. E o facilitador falou assim: eu sei de tudo, não, graças a Deus. Então, quando eu não sei, eu faço que nem o Bruno, os exemplos assim, vou pesquisar. O Bruno pesquisa em tempo real, se eu não pesquiso em tempo real, porque às vezes ele está falando de legislação, então eu gosto de estudar, ou pedir para os amigos que já estudaram antes, então muitos já falaram aqui. Dá para ganhar quanto? O céu é o limite, gente. Tem gente que você vai na internet e fala assim, não, se você vem para Portugal e quer ficar rico, esqueça, tal, o negócio é Brasil, eu discordo. Eu acho que depende do que é rico para você. Se você com 2.000 euros por mês, que hoje é 8.000 reais aqui no Brasil, hoje, né, por volta dele, você vai ter uma qualidade de vida, um sossego. O que é qualidade de vida? Humberto, para mim, qualidade de vida é poder ir para uma balada. Então, Lisboa, à noite, tem uma super balada. Porque eu sei não, porque eu ouço, porque o meu negócio não é balada, mas assim, não critico. Pô, a minha idade, né, já não permite já alguns excessos, mas mesmo quando eu era mais novo, não era o meu temperamento. Se o teu temperamento é esse, tem no Porto, tem nas grandes cidades, você vai encontrar lá na cidade que eu comprei imóvel,
uma super balada numa cidade menor, não vai. Se encontrar, eventualmente. Para mim, qualidade de vida, no meu caso, é esse respeito que tem lá, o bom dia, boa tarde, boa noite, a educação, e eu não estou falando de educação formal de universidades, de mestrados que o português tem, inclusive eles têm incentivo a estudar, aprender e ser fluente em várias línguas, no mínimo ele tem 2 ou 3 línguas a mais, então você já vai entrar num lugar que tem gente que foi atrás e tem bagagem acadêmica, mas é só isso, não, eu estou falando da educação, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado. Isso você não encontra no Brasil, Humberto? Encontro, mas lá mais, até talvez porque seja um país menor e a cultura é fácil de disseminar num país menor, né? Você não tem tantos países quanto tem aqui dentro do Brasil. Na verdade, a gente está num país que tem vários países dentro desse mundo aqui. E eu não digo que lá é melhor que aqui, não. O amor foi surgindo. Você deixou de amar. Você vai dizer que não amou uma pessoa que já foi sua namorada há tempos atrás, porque agora você está amando outra pessoa, ou casou com outra pessoa? Não, naquela época você amava. Certo? Eu agora passei a amar Portugal, foi um amor que foi crescendo. O Bruno viu, né? E aí a gente foi chamado para falar sobre isso. É isso. Tá ouvindo aí, Bruno? Não sei se Tô deu um ouvindo, tá delay. tudo lindo aí, tá Então, tudo beleza. lindo, Então, cara. segue o barco. Diplomas tem... E aí, para eu exercer uma profissão que depende de diploma, diploma tem validade? Ó, eu vou dar um exemplo meu para vocês, que é um exemplo prático, senão fica aquele negócio, e lá vem o Humberto falar de plano, não sei o quê. Então, vamos para a prática. Eu fui atrás dos meus diplomas, ou outros diplomas, não, eu tenho um diploma lá de universitário, e tem uma pós-graduação MBA, que é uma pós-graduação, e tem o segundo grau também, na verdade, se você fizer a escadinha. Lá você tem o que a gente chama no Brasil de graduação, de diploma universitário, é licenciatura. As pós-graduações, mestrado, e eu levei esse diploma num órgão DGS, se não me engano, depois a gente até manda informações, que em Lisboa, você pode fazer isso inclusive à distância. Eles me deram, olharam o meu diploma e me deram assim, não foi bem uma equivalência, foi uma declaração dizendo, esse diploma está praticamente equiparado à faculdade de Direito, o de MBA lá de Marketing, especialização em Marketing, e assim vai, certo? Para que eu estou usando isso? Para entrar com um curso lá de formação que eu vou fazer. Vou fazer uma formação, um treinamento, uma especialização de 90 horas. Então, eu vou dar continuidade para os meus estudos. Poderia usar essa declaração para entrar para uma pós-graduação, para um mestrado? Posso. É mais barato a pós e o mestrado? Principalmente no meu caso, que já sou nacional, um português. Quando você é cidadão brasileiro, ela é Você mais tá lá cara daqui, do que para um português lá dentro de Portugal. Mesmo assim, ainda considero comparativamente mais barato. E não é só barata, ela vale para a Europa toda, porque tem um tratado de Bolonha, que se você tem uma formação em Portugal, ela vai valer na Itália, tá? Então veja já o alcance disso. Mas, enfim, eu peguei essa declaração, que foi acho que 10 euros cada um. Foi uma equivalência? Não foi. Foi para eu só continuar meus estudos, ok? Então, eu vou continuar, vou fazer uma formação, vou fazer um curso de formação para formadores, ou seja, eu sou um treinador, vou ter uma chancela, um carimbo que eu posso fazer formação no país inteiro. Isso é um dos jeitos de trabalhar. Portugal tem muita convocação para formador. Exemplo, eu tenho formação, tenho universitário em Direito, tenho pós em Marketing. Eu posso fazer sobre gestão, posso fazer treinamento sobre marketing, sobre venda, posso. Se eu tiver essa chancela de facilitador lá, que eles chamam, que é o certificado CAPES, CAPES, e uma empresa, o governo tiver essa formação lá em várias freguesias, em várias cidades, eles vão exigir isso? Vão. Uma consultoria que queira me contratar vai exigir esse certificado? Provavelmente vai. Eu fiz os meus workshops lá já. Precisei desse certificado? Não, porque aí foi um contrato meu, empresa com empresa, eles viram o meu portfólio que eu faço no Brasil. Bom, então, parênteses.
fiz essa declaração, é uma equivalência? Não. Eu quero exercer a profissão de advogado. Lembra que eu falei? Eu preciso entrar com uma equivalência. Ela, se não me engano, vai ter um custo, vai ser mais demorado, um custo de uns 300 euros através. Vou ter que levar, além nesse órgão, o DGS, para uma universidade portuguesa de direito, né, que tem o curso de direito, para dizer que o que eu fiz tem realmente equivalência, para aí entrar na ordem dos advogados lá e poder me inscrever. Deu para entender, não? Então, é possível. É possível fazer e é possível ter a equivalência. A equivalência, normalmente, é quando é exigida para você exercer uma profissão e a continuação do estudo não é uma equivalência, é uma declaração mais simples, senão também ela ia inviabilizar você continuar os estudos, né? Se eu quiser representar uma marca aqui do Brasil, Renilson, deixa eu só voltar aqui, ver se tem alguma coisa. Parabéns pela iniciativa, tal, grande região serrana do Rio de Janeiro. Se eu quiser representar uma marca aqui do Brasil, me ajuda aí, Bruno. O Renilson está perguntando, se eu quiser representar uma marca lá em Portugal, É uma marca brasileira. Onde é que tá você aqui? Peraí. vai ser possível, mas assim, se você tem uma marca aqui do Brasil e ela é uma franquia, eu recomendo que você faça contato com a Associação Portuguesa de Franquias, APF, procura aí, veja os caminhos, tem 2 consultorias que eu converso lá, muito boas, consultorias de franquias, para você abrir franquias que já estejam em Portugal, você ir lá e pegar uma franquia lá, e já teve brasileiros que usaram essas franquias, já usaram essas consultorias para levar franquias para lá. Se nós não estamos falando de franquia, estamos falando simplesmente de marca, aí provavelmente vai ser um contrato de representação, de cessão de marca, de direitos. Aí o ideal é você pegar uma sociedade de advogados aqui no Brasil e de lá, porque lá não tem a lei das franquias. Agora, se não for franquia, você tem leis gerais que na Europa regulam essas atividades e é possível, sim. Tá? E aí você vai ter que abrir uma empresa lá, se você vai ser o único representante e debaixo de você vai ter outro, você vai ser o guarda-chuva e vai eleger regiões lá para te representarem, é possível. Tá? Depois, se você quiser, entre em contato, a gente ajuda no que for possível, indica a gente, mas, assim, olha a Associação Portuguesa de Franquias. Tem o projeto de ir morar em Portugal em 2019, pelo visto D2. Qual a melhor forma de transferir dinheiro daqui para lá? Então, vamos lá. Eu não falei de 2 tipos de visto. D2, que é de empreendedor, e não falei do D7, que não é só de aposentado, é para quem tem dinheiro também aplicado. Tá? Então, vamos começar pelo D7. Aposentados podem, sim, até porque aposentados vão ter um rendimento, se não me engano, tem que ser a partir de 500, praticamente o salário mínimo, né, português, 600 euros para cima, o governo português pode te dar um visto. O visto D7 e D2, por exemplo, você tem que começar aqui do Brasil, não é ir para lá e pedir. Até é possível, mas se você for para lá e entrar com pedir esse visto lá, você vai ter que voltar no consulado brasileiro em Portugal, usar, entendeu? Vai ser diferente. Então, dê entrada por aqui, se planeje e olhe para ir para lá já com esses vistos, o de estudo também, né, se você vai só estudar. E aí tem esse de aposentado, que é o D7, ou que tenha rendimentos também no Brasil, aí você vai pleitear. Eu tenho rendimento porque eu não quero trabalhar, ou vou para lá já com rendimento fixo, e depois que eu estiver lá eu vou empreender, mas é para já ter o visto, não ter essa preocupação de justificar. O D2 de empreendedor tem muita matéria boa aí na internet, muito vídeo, e alguns já desmistificaram. Falaram que você tinha que ter um investimento de 5.000 euros. Não existe isso, não tem limite mínimo nem máximo. Agora, eu vou abrir uma indústria de pé de moleque, né? Acho que era pé de moleque que o Jô Soares não gostava, né? Por isso que eu sempre lembro disso aí. Indústria de pé de moleque, indústria de pamonhas, pamonhas e pamonhas, né? Eu vou abrir com um capital de 5.000 euros, o governo português fala, meu filho,
passa amanhã que não tem pão quente, ou seja, não vai dar, né? 5 mil não dá nem para começar. Por isso que eu falei da tal da conta. Lembra que eu falei NIF, CPF, declaração de residência, quer abrir uma empresa, vai ter que ter conta em Portugal. Conta em Portugal. Não vou ficar falando nome de banco, mas tem bancos que têm taxa praticamente mas zero. É para um pacote mínimo lá, você pode começar, não tem uma despesa tão grande. Você pode abrir desde que tenha feito os passos anteriores, CPF, declaração de residência, né? E aí você pode abrir, deve abrir uma conta. Se você abriu, é mais fácil de transferir, que é uma das perguntas aqui. Né? Eu, por exemplo, tenho conta no Brasil e no meu banco eu posso mandar dinheiro em euros. Aliás, o jeito de você oficializar que você integralizou dinheiro para ser empresário lá não é levando dinheiro no bolso, não, é euros no bolso, é mandando para uma conta mesmo. A melhor forma de transferir dinheiro, se você tiver conta, é mandar para sua conta, que aí você não precisa provar nada, pode ser para sua subsistência, é mais fácil. E existem outros caminhos, Douglas, mas eu não usei, né? Pesquisei aí na internet, tem jeitos de mandar. Você pode ter um cartão pré-carregado, mas aí nós estamos falando de mais recursos, de mais dinheiro, então você não vai fazer um cartão porque tem um IOF, um imposto sobre operação financeira pesado, né? E tem limites também para você transferir. Mas eu veria com carinho de você abrir uma conta lá em Portugal, tendo visto o D2, né? Porque é uma exigência do governo português, salvo engano, que você integre lá o teu capital através de depósito em conta. Então, não adianta você mandar só o dinheiro para ser retirado numa agência ou num meio lá, entendeu? Não sei se respondi a tua pergunta, mas é por aí. Setor de marketing digital está em alta ou carência em Portugal? Você percebeu algo nesse sentido? Sim, eu tenho um salão dos estudantes aqui no Brasil, que eu fui aqui também, e visitei as universidades, lá, institutos politécnicos, tá, e perguntei, e também no próprio salão do estudante aqui no Brasil mesmo, tem vários eventos desse, São Paulo, Rio de Janeiro, tá, e fui perguntar exatamente sobre marketing digital, porque meu filho trabalha com artes visuais, tal, então estava querendo unir. Na verdade, assim, um operacional de marketing digital, vamos dizer assim, se você é um produtor, um programador de sites, tal, não é tão... O que eles estão atrás é do estrategista digital, tá? Para você pensar o negócio. Mas deve ter demanda para quem tem que carregar o piano também. Nossa, é só 6h49. Vamos até... Olha, eu acho que a gente devia até meia-noite. Até meia-noite, porque eu tenho assunto para falar até meio-dia. Aí eu já te dou esse descanso, pede para os palestrantes voltarem só depois, os outros, quem vai participar, e eu toco aqui em frente. Então vamos embora. O Francimar tinha perguntado isso, aí o RP Sendo, eu acho que ele é português, né? E ele comentou também, ó, os nomes mais fortes do marketing digital em Portugal estão trabalhando muito com o Brasil, porque o Brasil é bem maior do que Portugal, né? E a parte estratégica é assim, não é que não tenha demanda pelo operacional, que é a parte de site, mesmo na parte de design, tem, lógico que tem. Mas se você é uma pessoa que ajuda o camarada a se posicionar, ou seja, saber que mercado ele deve atacar, inclusive a partir de Portugal, Portugal tem várias aceleradoras lá de startups agora, então já se abriram faz tempo para o mundo. Pra vocês terem ideia, já tem notícia que o português foi o primeiro cara a chegar no Japão e ele, junto com os japoneses, idealizaram aquelas construções que os japoneses têm até hoje, que quando balança não cai, entendeu? Então não tem prova disso, mas parece que foi por aí. Olha o sol! Olha o sol aí, veja aí, imagens ao vivo do sol de Florianópolis. Vamos botar aqui, alinhado aqui, olha só, bem no meio. Que lindo, olha só, aí você está vendo o sol nascendo novamente. Que maravilha, vamos aplaudir o sol, Thiago, vamos aplaudir o sol. Que bom! Esse espetáculo maravilhoso que milhões de brasileiros veem e milhões de brasileiros também não veem, porque estão dormindo. Isso aí é maravilhoso, cara, isso é um espetáculo. E as pessoas, só Humberto vê todo dia, que Humberto, 4 horas da manhã, ele tá acordado. Não é porque ele acorda às 4, não é porque ele vai dormir. Olha aí, ó.
Olha que beleza, que sol lindo. Que bom. E aí a propaganda da Santa Rita aí embaixo, olha que beleza. Ali do outro lado é Beira-Mar Norte, não é isso? Isso, ali é Beira-Mar Norte, ali é aquelas montanhas que tem ali no. Ali que divide a Lagoa da Conceição com a beira-mar de Florianópolis. E esse sol maravilhoso nos iluminando. Agora eu estou me enchendo de energias aqui, Thiago. Ó. Aí, Humberto, estou me enchendo de energias, cara. Que maravilha. Muito bom, hein? Muito bom. Humberto, enquanto o sol está nascendo aí, me diga o seguinte. Lá em Portugal tem umas cidades muito antigas, né? E a galera tá saindo dessas cidades, né? Você chega lá, cara, parece que não tem ninguém na cidade. Existe algum incentivo para não morar em Lisboa, mas morar nessas cidades pequenas? Então, Bruno, para morar eu não vejo assim algo escancarado. Existe sim aquela incentivo para você comprar imóveis nessas cidades, casas bem antigas, principalmente aldeias históricas, e por um preço bem pequeno. Só que aí você tem que fazer um plano para restaurar, que é para manter o patrimônio, né, atrativo para as pessoas fazerem turismo e encontrarem uma cidade não com cara nova, mas com as casas antigas restauradas do jeito que elas eram na época. Então, isso tem. Então, tem muita gente que compra, não vai sair de Lisboa, mas investe, não vai sair do Porto, mas investe. Ingleses no sul do país e assim vai. Então, eu não vejo exatamente para você residir, para morar, mas em função do turismo, sim, é recuperar essas aldeias históricas, né? Então, eu fui lá em Sortelha, onde teve um filme até que o Porchat fez, eu fui lá conhecer, e tem várias, né? Tem já cidades maiores, históricas também, cercadas, Trancoso, né? Não é a praia de Trancoso, mas vai em Trancoso, em Portugal, se você não foi, pouca gente conhece, né? Pelo menos que eu falo. Tem coisa muito boa. Putz, se fosse para falar só de passear aqui, modéstia à parte, estava vendo os municípios aí para morar tal, e eu falei assim, eu já estive lá, dá para fazer só uma hora de turismo, coisa que você não viu, você não viu. Ah, cara. Ô, Humberto, pô, cara, brigadão, muito obrigado. Obrigado pela sua participação aqui. Quando eu me lembrei assim, pô, 6 horas da manhã, quem é que eu posso chamar? Humberto, é claro. Porque o Humberto, cara, 5 horas da manhã, ele já tá acordado e tá lá no grupo lá dos notáveis. E aí, galera, tudo bom? E aí, vamos conversar. Falei, pô, 5 horas da manhã, cara. Falei, pô, E ele vai ninguém gostar. responde, né? Porque tá todo mundo E dormindo. fica cri. Às vezes, na época que eu dormia tarde, eu tava lá. E aí, não dormi ainda. E você tava acordando. Pô, Humberto, obrigado, cara. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado você e o que a gente puder ajudar e crescer junto com as pessoas que tanto aqui no Brasil quanto em Portugal querem trabalhar, na nossa homenagem ao Dia do Trabalho, a gente já acordou trabalhando. Eu que agradeço você, Brunão. Obrigado. Legal. Super Live 2018. Apoio Lead Lovers, Maestros e Instituto Ayrton Senna.